Evangelho de João, capítulo 21. Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 1. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois os seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Dizem-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lança a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, e levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: Vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Somente até aqui. Podem se assentar. Busquemos mais uma vez a direção, o favor do nosso Senhor em oração. Vamos orar? Damos-te graças, Senhor, pois chegamos até aqui, diante da sua palavra lida para nós. A tua palavra que nos é a nossa vida, o nosso alimento, a nossa direção e o nosso regozijo. E diante dessa palavra, Senhor, nós não queremos voltar vazios, mas queremos estar cheios e transbordantes do conhecimento de Ti e do amor por Ti. Nos ajude, portanto, Senhor, a compreendê-la e a ver ao Senhor por meio dela. Nos ajude, Senhor, assim também a recebermos da Tua palavra aquilo que ela objetiva nos dar, que venhamos ser cheios dos frutos, que o Espírito Santo faz abrochar, faz crescer nos nossos corações pela fé. Nos ajude nas nossas debilidades e me ajude, Senhor, mais uma vez, como pregador, para que eu fale as palavras de Cristo, como Cristo. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Muitas vezes, irmãos, nós passamos por dias e noites ruins. Dias e noites que, por vezes, nós preferíamos nos esquecer delas, se pudéssemos. Dias e noites que talvez nos traz certos até calafrios de pensarmos. Dias em que, por vezes, achamos que aparentemente as coisas, porque não deram certo, não darão certo novamente.
dias em que as nossas almas são tentadas a murmurar, pois não vemos com clareza a bênção de Deus sobre nós. Esses dias vêm por uma série ou de diversas formas sobre a nossa vida. Sejam dias de pobreza material, em que nós talvez trabalhamos e não vemos muito claramente o fruto do nosso trabalho. Dias em que lançamos a semente e o passarinho vem e leva a semente embora. Outros dias que nós lançamos a semente e a semente é destruída pelo sol. Outros dias que talvez não estão relacionados com o nosso trabalho para o nosso sustento, mas dias de trevas, dias em que nós não podemos ver muito claramente a saída e os confortos do Senhor. A nossa alma é tentada nesses dias, ela é provada, para ver se nós murmuraremos ou se nós nos manteremos fiéis ao Senhor. E a realidade é que, nesses dias, o nosso Senhor não está ausente. Por mais que Ele pareça, por muitas vezes, ausente, Ele está ali, bem presente, olhando para nós. Não só pronto para nos socorrer naquilo que nós desejamos que Ele faça, mas, na verdade, para nos dar das bênçãos que Ele tem nas suas mãos de um modo muito mais sobejo que as nossas necessidades. Quando Jesus, o nosso Senhor, parece ausente, na verdade, a sua ausência é para manifestar de um modo ainda mais claro a sua presença. Aquele que permanece, ele certamente não será confundido. Aquele que espera por ele, certamente receberá da sua mão. Essa história que nós lemos no dia de hoje e que nós vamos aprender um pouco mais. Nós vamos ver como os discípulos aqui foram pescar e a partir dessa pescaria, a partir desse trabalho comum, eles foram ensinados sobre uma verdade profunda de toda a existência, que Jesus Cristo é o poder e a provisão necessária para tudo. Para a nossa vida material, sim, mas em especial Jesus vai demonstrar o sucesso da missão desses discípulos. Missão a qual tenho denominado em alguns finais de semana impossível. A missão de submeter o mundo a Cristo. Ela é feita não pelo trabalho, não pela capacidade desses discípulos, mas é feita pelo poder e na provisão que Jesus Cristo mesmo dá. Nós vimos nas semanas anteriores o nosso Senhor Jesus Cristo ressurreto. Ele que ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, foi visto por uma centena de testemunhas. Centenas de homens viram a Cristo, o Cristo ressurreto. Em especial, ele apareceu para os seus discípulos em duas ocasiões especiais antes desse evento que nós lemos aqui. 2 domingos, 2 dias de encontrarmos com Cristo. Ele aparece para os seus discípulos, ele reconforta os seus discípulos, ele come com os seus discípulos e ele orienta os seus discípulos. E no final do capítulo 20, nós lemos, e eu gostaria de ler mais uma vez, o verso 30. João 20:30. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João dá o motivo e a conclusão pela qual ele escreveu todo o seu relato, todo o seu evangelho.
Tudo que foi escolhido para ser escrito aqui registrado, foi escrito para que creiamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas não apenas isso, para que crendo, por meio dessa fé, nós tenhamos vida e vida abundante. Alguns homens se perguntaram, portanto, por que do capítulo 21? Depois de uma conclusão tão magistral, tão maravilhosa, que resume então todo o livro e volta até o primeiro capítulo, até os primeiros versos que proclamam Jesus Cristo como Filho de Deus, por que é que João relata então esses eventos posteriores? Por que é que ele relata essa segunda pesca maravilhosa ou miraculosa? Por que é que João relata a restauração de Pedro, que nós veremos na sequência? Por que é que João relata o próprio dizer de que entre os discípulos que João mesmo não iria morrer por conta daquilo que Jesus Cristo fala em resposta à pergunta de Pedro? O capítulo 21 foi escrito justamente para deixar como um epílogo, como a conclusão final da epístola, para muito além das sabedorias dos homens, para demonstrar justamente que essa missão de levar o Filho de Deus ser conhecido, amado, crido, seria realizado por meio de Cristo e de Cristo somente. Ele é a força, ele é o motor, ele é quem dá verdadeiramente a vida. E assim, nós vemos no capítulo 21 uma ponte para todas as obras que os discípulos farão. Todas as obras que o livro de Atos nos relata, que são obras verdadeiramente de Cristo, por meio dos Atos dos Apóstolos. Nós não veremos, o livro de Atos no dia de hoje, mas veremos assim uma quase que introdução àquilo que os discípulos fariam. No verso 21 diz o nosso texto, no capítulo 21, verso 1 diz o nosso texto: Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Somente até aqui por enquanto. Veja que as duas primeiras aparições de Cristo para os seus discípulos reunidos foi num momento diferente e especial. Antes, os discípulos estavam reunidos no dia do Senhor, reunidos em oração, reunidos com medo dos judeus e reunidos em Jerusalém. Eles estavam lá por ocasião da festa, e estavam ali reunidos, portanto, em descanso das suas obras comuns. E Jesus Cristo, então, vai ao seu encontro. Mas agora nós vemos os discípulos em outro lugar completamente diferente. Eles estão no mar de Tiberíades, lá no mar da Galileia. Um lago grandioso, grande o suficiente para ser chamado de mar, palco de muitos dos ensinamentos de Jesus e alguns dos seus milagres também. Eles vão se encontrar com Cristo dessa vez, não no dia do Senhor, mas vão se encontrar com Cristo no lugar onde Cristo havia os ordenado a ir. Jesus Cristo havia dito a Maria Madalena que dissesse aos discípulos que fossem para Galileia, pois ali os encontraria. Em outro lugar também nós lemos essa mesma ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo ordena que os discípulos fossem a Galileia, porque lá na Galileia Jesus se encontraria com eles. Os discípulos então, após o descanso sabático das festas, voltam a Galileia. E lá na Galileia, crendo que o nosso Senhor Jesus Cristo iria se encontrar com eles, eles aguardam a Cristo. Eles esperam por Cristo. Não no dia do Senhor, não somente no dia do culto, mas num dia de trabalho comum. Inclusive, eles vão trabalhar nesse dia. Isso começa a nos trazer algumas luzes para a nossa caminhada.
Nós somos chamados por Cristo a nos encontrarmos primariamente. Temos um chamado claro, irrecusável de Cristo para comparecermos diante do seu trono no dia do Senhor. Desse chamado nós não podemos nos esquivar de modo algum. O domingo é o dia em que Cristo vem se encontrar conosco. Todavia, por vezes, Cristo vem nos encontrar durante a semana. Por vezes, Cristo vem falar a nós, ministrar a nós, nos nossos dias comuns, nos nossos dias de trabalho, quando nós estamos preocupados se o nosso trabalho renderá, quando nós estamos preocupados porque os nossos filhos não estão dormindo, quando estamos preocupados porque temos que entregar um trabalho da faculdade. Muitas vezes Cristo vem nos encontrar também nos momentos cotidianos. E nós devemos estar atentos para ouvirmos e vermos a Cristo em todos os nossos dias, em todos os nossos momentos. Devemos buscá-lo, devemos estar disponíveis para ouvir aquilo que Cristo vem nos falar por meio do seu Santo Espírito, trazendo a sua palavra. E assim os discípulos vão fazer. Eles, aguardando o nosso Senhor Jesus Cristo, é dito lá no verso 33, mas li errado aqui no capítulo 21, verso 2. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Dizem-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Vejam, estão presentes aqui os discípulos, mas nem todos. Nós não temos 11 discípulos de Cristo. Nós não temos os outros demais discípulos de Cristo que estavam reunidos com eles, mas nós temos 7 deles. 7 deles, cujos alguns são apresentados os nomes, e nós conhecemos muito bem, e outros 2 que nem os nomes são apresentados. Estava Simão Pedro, o homem impetuoso, rápido para falar, e ele mais uma vez vai demonstrar o seu caráter, a sua característica nesse episódio. Estava Tomé. Tomé não perdeu a pescaria. Dessa vez, não sabemos por que motivo ele perdeu a primeira vez em que Jesus Cristo apareceu. Ele esteve presente na segunda vez, mas talvez agora ele tenha pensado, eu não vou sair de perto mais desses homens. Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, e outros 2 dos seus discípulos. 2 outros discípulos que aqui não são nomeados. E é interessante a gente pensar, por que será que esses 2 discípulos não são nomeados? Por que os demais são nomeados? Talvez João, ao escrever esse evangelho, queria trazer com a nomeação dos discípulos a memória daqueles que receberam originalmente esses evangelhos, o nome de algumas das testemunhas que eles mesmos já haviam conhecido, os apóstolos. Talvez esses nomes, Simão Pedro, Tomé, Natanael, muito provavelmente, eles eram todos conhecidos, e ele estava apontando, como se vocês pudessem buscar neles também os testemunhos desses relatos. Mas esses outros 2 não são citados. Isso nos traz um ensinamento. O fato desses 2 discípulos não serem nomeados talvez sirva para nos fazer relacionar ainda mais com a história. Essas coisas aconteceram não porque foi Simão Pedro, não porque estava lá Tomé, não porque estavam lá os filhos do trovão, Tiago e João, não porque estava lá Natanael, mas porque estava lá Jesus, o Cristo, que age em homens comuns. E Pedro só se torna Pedro por causa de Cristo. E João só se torna João por causa de Cristo. E eu só me torno o que eu virei a ser, o que sou e o que virei a ser por causa do próprio Cristo. Nós nos relacionamos um pouco melhor
porque nós não temos nomes grandes, mas na verdade o nosso nome é feito grande, e por causa do nome desses que foi feito grande, por causa da própria obra de Cristo. Nosso nome não é grande para nos trazer glória a nós mesmos, mas é grande porque Cristo torna amável, porque Ele nos chama pelo nome. E é isso que nos confere a nossa dignidade. E no verso 3 diz, né? Simão Pedro toma a palavra e diz: vou pescar. Vou pescar. Alguns viram nesses atos dos discípulos aqui um chutar o balde, um ato de incredulidade. Viram que talvez os discípulos foram para Galiléia, esperaram por Cristo, esperaram por Cristo, esperaram por Cristo, e Cristo não apareceu. Eles desanimaram então e voltaram para os seus antigos caminhos. Voltaram para as suas antigas profissões, lembrando que pelo menos 3 desses aqui eram pescadores profissionais. Né? Pedro, Tiago e João eram pescadores antes de Jesus Cristo chamar, antes de Jesus Cristo os comissionar. E alguns veem nessas palavras isso então, os discípulos fraquejando. Eu, em conjunto com outros, não vejo assim, por alguns motivos, não vou citar todos, mas o próprio Cristo parece não desaprovar, mas pelo contrário, aprovar o que eles haviam feito. Em especial porque esse dia não era um dia de descanso, era um dia comum de trabalho. E vocês precisam se lembrar que os discípulos não eram monges isolados, né? Que viviam do vento e não tinham famílias, né? Eles não se alimentavam de sol, eles não eram plantas, não se alimentavam de brisa, né? Mas eram homens de carne e osso que precisavam comer. Os discípulos, então, tendo descansado nos dias do descanso, eles se voltam. E Pedro, então, toma a frente para buscar o sustento, para não serem pesados para os demais. Logicamente que eles já tinham um chamado excelente, um chamado distinto, um chamado que faziam com que eles, em Lucas no capítulo 5, houvessem deixados os seus barcos e as suas redes para seguir a Cristo. Mas a questão é que enquanto Cristo não se manifesta, nós devemos trabalhar. Nós não podemos ser pesados para os nossos irmãos. Assim como Paulo também, por diversas vezes, argumentou isso nas epístolas. Ele mesmo que, quando necessário, construía tendas. Não porque ele estivesse voltando ao mundo, buscando enriquecer, não porque agora ele queria se dedicar ao chamado que ele tinha de construtor de tendas. Não, mas para que não fosse pesado para os irmãos, para que não lançassem sobre os demais e sobre as suas famílias cargas pesadas demais de terem de sustentar esses homens. Eles então vão pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Os demais discípulos aqui que foram aprovam aquilo que Pedro fala. Eles falam então, portanto, nós vamos contigo. E nós nos lembramos aqui também de como é bom e como nós devemos buscar a presença dos santos, não só no dia do Senhor. No dia do Senhor, nós temos uma ordenação para estarmos aqui, e estarmos aqui não como indivíduos, mas como um corpo unido, corpo de Cristo. Quando nós cultivamos da comunhão com Cristo no dia do Senhor, nós só cultivamos da comunhão com Cristo no meio da comunhão dos irmãos. De modo que o dia do Senhor não é um dia solitário, mas um dia comunitário. Nós participamos assim em conjunto. E nós não devemos buscar, na medida em que for possível, viver esse dia de modo solitário. Muitos pensam assim, não, eu vou... não vou à igreja no dia de hoje, mas eu vou assistir o culto online. Então Jesus Cristo vai vir e vai ministrar para mim na minha casa. Talvez até ele faça isso. Talvez você seja abençoado pela pregação do pastor, mas você perdeu uma parte importantíssima do dia do Senhor. A adoração que é comunitária, exige comunhão, exige
olho no olho. Exige eu perceber o tom da sua voz, os seus temores, e você os meus, e nós em conjunto, nós em conjunto os consolos do Senhor, e nós em conjunto também sermos alimentados por Cristo. Existe um aspecto imperdível no dia do Senhor, que é a presença dos irmãos, porque a presença dos irmãos é para nós santificadora. Mas, nesse dia não era um dia do Senhor, e os irmãos estavam em conjunto. A comunhão dos santos se estendeu, portanto, por mais do que somente o domingo. Inclusive a comunhão dos santos na associação para o trabalho. Isso é algo maravilhoso. Nós podemos testemunhar, nós que já experimentamos disso pelo menos um pouco, nós podemos testemunhar de quão maravilhoso é podermos viver na presença dos irmãos. Porque na presença dos irmãos nós temos diante de nós sempre um luzeiro que nos aponta para Cristo. Quanto mais nós estamos na presença dos irmãos, nós vemos da luz de Cristo, porque esses irmãos são a luz do mundo e são luz para nós também. Por isso, a presença dos irmãos é inegável ou essencial no domingo, mas também é muito importante na medida em que pudermos durante a semana. Devemos buscar estar nas presença dos outros. Às vezes, é bem verdade que os nossos negócios nos impedem, os nossos trabalhos, os nossos afazeres nos chamam a estarmos como luzeiros quase que individuais no meio de um mundo de trevas. Mas quando nós pudermos, devemos sim sempre buscar e fazermos esforços, talvez mais do que já fazemos, de estarmos na presença dos nossos irmãos. Antes de pensarmos em nos associarmos com outros homens para fazermos negócio, devemos convocar os nossos irmãos para estarmos em conjunto e assim sermos luzeiros uns com os outros, sermos Jesus nesse sentido, né? Uns para com os demais. Também nós vamos contigo, verso 3. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. Pensem bem nessa verdade aqui colocada. Pescadores profissionais, buscando sustento para si e para suas famílias, esposa, filhos, talvez já em necessidades, muito provavelmente, por conta do estilo de vida que já haviam levado na presença de Cristo, e depois da perseguição, e depois do tempo abdicados do trabalho pelos deveres religiosos, talvez com fome eles mesmos, muito provavelmente, inclusive pelo que acontece, talvez as suas próprias famílias também, se alimentando mal. Pescadores profissionais, que provavelmente cresceram no mar, cresceram em meio às redes. Desde pequenininho, acompanhavam os seus pais na pescaria, como acontecia muito antigamente, né? O filho seguindo a profissão do pai. Eles passam a noite toda pescando e nada apanham. Por quê? Porque muitos de nós, quando nos esforçamos, eu não sei vocês, mas esses tempos eu estava montando o berço do nosso filho. Ele vai chegar em breve. E eu não tinha as ferramentas adequadas para isso. E a gente havia chamado um montador de móveis, que havia montado outros móveis, mas não tinha montado o berço. Afinal, eu consigo montar o berço. E eu fui montar o berço, meu filho. E não queria pagar uma fortuna, né? Que a mão de obra hoje em dia está para o montador de móveis. E eu falei, eu consigo. Tem o manual. E eu fui montar o berço. E eu apanhei do berço. E eu fiquei, não sei exatamente quanto tempo, mas vamos dizer assim, umas 2 horas tentando montar o berço.
E as peças não se encaixavam e eu não entendia por quê. E aquilo vai subindo na cabeça. E aí os pensamentos começam a vir. Não é possível. Esse berço é muito ruim. A gente tem que devolver o berço. Eu não sirvo para montar um berço, né? A gente rapidamente se frustra quando o nosso trabalho não está dando certo. Em parte, já me desculpei, né? Falei que eu não consegui montar, em parte é por falta de habilidade mesmo, mas acredito que também não havia as ferramentas adequadas ali para montar. Mas a verdade é que por vezes nós fazemos o nosso trabalho corretamente. Nós somos capacitados para fazer o nosso trabalho. Mas por vezes o fruto do nosso trabalho não vem às nossas mãos. Por vezes a gente trabalha no nosso casamento e demora para que os frutos venham. Quantas vezes quisemos que a nossa esposa ou com que o nosso marido fosse santificado. E tentamos por A, B, C os caminhos que pareciam ser os caminhos que a palavra de Deus orientava. E o fruto não veio. Quantas vezes trabalhamos para a criação dos nossos filhos e o fruto não veio. Ensinamos com paciência, disciplinamos, corrigimos, fomos misericordiosos, manifestamos tudo aquilo que a Escritura nos ensina, mas parece que a criança não é quebrada. Quantas vezes, no nosso trabalho comum, cotidiano, nós saímos para semear, conforme eu comecei a dizer, e nós voltamos frustrados porque o trabalho não deu certo. Talvez isso ocorre com muita frequência nos mais diversos locais, né? Nos mais diversos trabalhos. Talvez você volta, depois de fazer tudo direito do seu trabalho num dia, pensando que no final do dia você está muito mais pobre do que você saiu de casa, sendo que você trabalhou adequadamente, corretamente. Talvez não só um dia, talvez isso demore, se manifeste durante mais de um dia na sua vida, anos talvez, de batalha, de suor, de dor, de labuta, sofrendo diante da maldição do pecado e o fruto não vem. Quantas vezes nós evangelizamos? Quantas vezes nós lançamos a semente? Quantas vezes nós exortamos e os corações não se converteram? Quantas vezes talvez você já pregou para os seus parentes, para os seus pais, irmãos, tios, avós, e eles ouviram e não manifestaram fruto? Algo semelhante aconteceu aqui nessa noite. Eles passaram a noite inteira pescando e o fruto do trabalho deles não vieram. Eles nada apanharam. Por quê? Porque Cristo impediu com que os peixes fossem a rede deles. Cristo, no seu controle soberano sobre os céus, sobre a terra, sobre a profundeza dos mares, não permitiu com que eles pegassem peixe algum. Fez com que o trabalho da noite inteira deles fosse em vão, inútil. Fez com que as redes deles estivessem completamente vazias pela manhã, frustrados, talvez já recolhendo as suas coisas para voltar para casa, chegar diante da sua família e falar: então, a gente não tem nada para comer. A gente trabalhou a noite inteira e não conseguiu pegar um só peixe. Para que, diante dessa humilhação, a graça, a glória e a abundância de Cristo fosse ressaltada. Veja, Cristo, nós veremos ainda mais claramente, né, como isso se dá, mas Cristo impede que os frutos venham por um período, para que quando os frutos viessem, eles viessem de um modo muito mais abundante, de um modo muito mais excelente do que eles viriam caso eles houvessem conseguido pescar os peixes. E sendo já amanhã, verso 4,
já de manhã. Passou a hora boa para pescar, muito provavelmente eles pescaram durante a noite inteira. Começaram no começo da noite, porque provavelmente esse seria, não sei se naquele lugar, eu não sou um pescador, muito menos profissional, né? Talvez aquela seria a melhor hora para pegar os peixes. Os pescadores têm isso, né? Começo da manhã, começo da noite, a água, né? Não sei se fica mais fresco ou alguma coisa assim, mas esses são normalmente os horários preferidos para pescar. Eles passam a noite toda e já sendo manhã. Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Eles estavam distantes o suficiente para ver que havia um homem na praia, para conseguir se comunicar com esse homem na praia, mas não estavam na praia, eles estavam no mar. Mas eles viram a Jesus, portanto, e não reconheceram a Cristo. Cristo não, talvez pela distância, né? Talvez porque Cristo ativamente, certamente também, não se deu a conhecer a eles, eles não reconheceram a Cristo, a Jesus. Verso 5, disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Jesus, lá da praia, faz a pior pergunta que poderia fazer para o pescador que passou a noite inteira pescando e não pegou nada. Filhos. Essa expressão aqui, alguns comentadores colocam que é uma expressão que dá um tom mais de casualidade para o discurso de Jesus. É como se ele tivessem falado, rapazes, né? Um certo tom de pessoalidade também. Ei, vocês, amigos, tens alguma coisa de comer? Vocês pegaram algum peixe? E eles respondem secos. Não. Não veio uma explicação, provavelmente que não teve. Talvez frustrados, talvez uma resposta humilhante. Provavelmente uma resposta humilhante. Não. E esse estranho, então, lá da praia, grita no verso 6, ou chama, ou conclama. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Provavelmente a coisa que você ouviria, se você ouvisse essa mesma coisa sendo um pescador profissional, nessa altura do campeonato é: ah, você está achando que eu não sei o que eu estou fazendo? Vai cuidar da sua vida? Você acha que eu já não lancei a rede onde eu pudesse lançar a rede? Né? Nem te conheço. Chega um estranho e começa a dar palpite no seu trabalho. E ainda mais você estando frustrado, porque passou a noite inteira e o treino não rendeu. Né? Coloque-se pessoalmente nisso. Né? Pense no seu trabalho. Depois de frustrado, você tentou de tudo e não rendeu, vem alguém que você não conhece, dá palpite. Jesus Cristo disse: lançai a rede para o lado direito do barco. Ele dá a ordem, ele dá a direção, mas ele, junto com a sua ordem, com a sua direção, ele traz uma promessa. E achareis. Os discípulos, então, humilhados, eles não se endurecem com soberba, conforme seria a expressão de muitos de nós numa situação semelhante. Mas talvez o que eles perderiam se lançassem? Eles decidem ouvir a voz desse estranho. Portanto, lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Vejam, meus irmãos, nunca nos será mal obedecermos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: vão para Galileia, pois lá eu vou me encontrar com vocês. Eles foram. Jesus Cristo disse: lance a rede à direita do barco. E eles lançaram. E a promessa se cumpriu. E eles acharam. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos
peixes. Imagine esses homens agora. Lançam a rede. Talvez um ou dois que estavam ali, eu não sei exatamente quantos homens precisavam para puxar a rede. Mas eles começam então a fazer força. E a rede não vem. Ele fala: vem mais gente. Ajuda aqui porque tá pesado. E começa a vir gente. E eles, com todo aquele esforço, não conseguem tirar a rede. No verso 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, quem é? João. João se refere assim sempre na terceira pessoa, o discípulo a quem Jesus amava. Ele é o primeiro a reconhecer, dizendo, disse a Pedro, talvez Pedro estava do lado dele, é o Senhor. João, imediatamente então, reconhece que esse homem não pode ser um homem comum. Porque quem é que pode conhecer os mares? Veja que a familiaridade, o amor que João tinha para com Cristo e que Cristo tinha para com João e a comunhão que eles desfrutaram durante todo o ministério de Cristo fez com que João pudesse reconhecer mais claramente que aquela voz e que aquele resultado era a voz de Cristo. Veja que nós, de modo semelhante, quando estamos apartados de Cristo, não podemos ouvir a sua voz com clareza. Quando não participamos da comunhão com Ele, nós verdadeiramente não conhecemos a sua voz. Não conseguimos, em outras palavras, distinguir a direção que devemos tomar. Não conseguimos saber com clareza qual caminho seguir diante da providência, diante dos eventos que nos cercam, porque estamos desacostumados a ouvir, a compreender e a obedecer à voz de Cristo, porque estamos desacostumados com a comunhão com Ele. Verdadeiramente antes era impossível que eles reconhecessem que Jesus Cristo era Jesus se Jesus Cristo não tivesse se mostrado assim. Mas diante desse evento, João reconhece imediatamente pela comunhão e pela experiência que ele havia tido com Cristo. Eu disse no começo que essa era a segunda pesca maravilhosa, ou a segunda pesca miraculosa, porque o modo pelo qual Pedro, Tiago e João foram chamados foi de um modo muito semelhante a esse. Foi uma pesca maravilhosa que Jesus Cristo ordenou. E lá naquele evento, Jesus Cristo diz: eu vos farei pescadores de homens. Agora esse evento, eu acredito que na cabeça de João é rememorado. Há 3 anos antes, aproximadamente, eles tinham tido uma experiência miraculosa de pescar muitos peixes pela palavra de Cristo. Agora ele reconhece, é o Senhor, é o Senhor, e ele compartilha, ele fala para Pedro. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Quê? Né? Às vezes a gente lê a Escritura e por causa do nosso afastamento a gente tem umas coisas que a gente não entende, né? Como assim? Eles estavam pescando nus? Né? Sem roupa, que coisa mais estranha. Não é exatamente assim, né? Não é que eles se despiam por completo, mas que, a fim de que o trabalho deles fosse facilitado, eles se despiam de parcela das suas roupas. Como o pescador que tem roupas especiais para pescar, se ele está no sol, né, por exemplo, ele tem que usar camisa comprida, um chapelão, porque senão se queima. E se for durante a noite, talvez num lugar quente, né? Hoje em dia nós temos roupas que facilitam, né? Mas ele pode talvez ali tirar a sua camisa. A ideia é essa, que eles estavam não propriamente vestidos para se encontrar com outra pessoa e em especial com Cristo. Disso nós não podemos tirar ensinamento nenhum. Não é verdade. Podemos sim. Na nossa sociedade moderna, e até brasileira, né, por conta do nosso clima tropical, mas na nossa sociedade moderna,
também a nudez foi completamente banalizada. Usam-se argumentos dos mais variados para falar que nós podemos mostrar as nossas vergonhas. Mas a Escritura não nos ensina assim. As roupas, elas devem servir-nos de proteção, sim, contra o frio, contra o calor, dependendo também, contra os espinhos, contra as pedras, nas mais diversas coisas. Mas elas também servem de proteção contra o outro, por assim dizer, não no sentido da violência, mas contra o outro ver a nossa nudez. Em outras palavras, também é lógico que eles ainda estavam em comunidade e assim parcialmente despidos. Estavam homens em conjunto trabalhando, parcialmente despidos. Mas a roupa e a vestimenta nos apresenta o respeito que nós temos para com os homens, em especial para com as nossas autoridades. De modo que eu acredito que nós homens deveríamos nos envergonhar, por exemplo, de, nos encontrarmos com pessoas, com outras pessoas. Por exemplo, bate a campainha da sua casa, o entregador vai entregar comida. Aí você vai lá de cueca encontrar com o entregador. Eu acho que não é eu acho que seria uma aplicação válida, né? Deveríamos nos vestir, colocar uma roupa, nos apresentarmos ali de uma forma apresentável, se assim pudesse dizer. É estranho, mas às vezes a gente precisa dizer o óbvio mesmo, né? É isso mesmo. Quando nós vamos para nos encontrar com autoridades, ainda mais, né? Quando nós vamos ver juízes, cabeças, né? Devemos estar propriamente vestidos para tal. Mas em especial quando nós vamos nos encontrar com o nosso cabeça. Isso foi utilizado para... esse mesmo argumento que eu estou falando para vocês, foi utilizado no decorrer da história da igreja para, inclusive, justificar a doutrina dos usos e costumes, né? De que o homem tem que ter, pelo costume, uma certa vestimenta muito específica, que essa vestimenta, no decorrer do tempo, foi se tornando uma vestimenta santa. Ou você usa ela, ou você está mal vestido, ou você está em pecado. Para as mulheres também é a mesma coisa, né? Eu não quero trazer essa aplicação desse modo, porque eu acredito que isso seja um exagero. Mas a questão é, se nós estamos diante de Cristo, devemos estar com roupas de respeito, roupas elegantes, né? Que não tragam, vamos dizer assim, que não sejam elas mesmas o foco para recebermos o aplauso, mas que sejam, em primeiro lugar, adequadas para os lugares onde estamos indo, para nos encontrarmos com Cristo. E, em segundo lugar, que sejam roupas que transmitem o respeito de diante de quem nós estamos. Mesmo na sociedade brasileira, na qual é quente, né? E eu não estou falando que os homens têm que usar terno, não é isso. Mas que a sociedade brasileira nós precisamos ainda assim, né? Estarmos apresentáveis para nos encontrarmos uns com os outros e com Cristo. Cingiu-se com a túnica. A roupa também tem um elemento de prontidão, né? Eu e a Ludmila muitas vezes saímos e eu nunca gostei de sair de chinelo. Eu sempre pensei que chinelo não me capacita a estar pronto para uma eventual necessidade. Por isso que os policiais, né, têm uma roupa que permite com que eles estejam prontos para as diversas circunstâncias que vierem a enfrentar. Os homens também, né, quando saem, se precisam, não estou falando que é errado sair de chinelo, me entendam bem, mas eu prefiro não sair de chinelo,
Por quê? Porque se eu tiver que caminhar demais, meu pé já vai doer. Se eu tiver que correr de um bandido, eu já vou me enroscar nesse chinelo e perder o dedão do pé, provavelmente, e cair. Se eu tiver que correr atrás de alguém para cuidar da minha família, né, lutar contra um bandido, eu acho que eu não estou pronto. Mas essa é a ideia. Pedro, ele se veste, ele coloca a túnica para apresentar o respeito, acredito, e a prontidão diante do mestre, diante de quem ele estava. E é engraçado, ele se veste para mergulhar na água. Porque ele não podia esperar com que a rede fosse terminar de ser retirada, com que o barco se aproximasse de Cristo. Ele veste a roupa e ele pula no mar para encontrar com Cristo. Talvez aquela roupa nem, provavelmente, né, porque é o contrário, quando nós nos despimos, né, nós conseguimos nadar com mais eficácia. Pedro ainda assim, ele veste a roupa e ele enfrenta o mar. Certamente não estava muito longe, conforme nós falamos, né? Mas para se encontrar com Cristo. Isso nos apresenta um aspecto importante no verso 8, inclusive. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Veja a diferença entre os discípulos. Eu esbocei um pouco dessa diferença quando Pedro e João ouviram que Jesus Cristo, que o túmulo de Jesus estava vazio, eles correram e um chegou na frente do outro, e o outro entrou e o outro ficou esperando de fora. Agora, Pedro corre para diante de Cristo e apresenta com esse exemplo o zelo que ele tinha por Cristo, de modo que ele abandona todas as coisas porque ele quer ver a Cristo e ele quer estar com Cristo. Uma posição distinta da de Marta, né? E foi repreendida por ter escolhido ficar cuidando das coisas de casa ao invés de estar aos pés de Cristo. Mas veja que João reconhece primeiro. E Pedro só nada, só corre e nos dá esse exemplo, porque João reconheceu. Mas veja que João não está errado em terminar de ajudar a trazer a rede e se chegar com o barco. E os demais discípulos também. Imaginem se todos houvessem pulado no mar para encontrar com Cristo, eles haveriam de perder aquela pesca que eles haviam feito. Se todos permanecessem, talvez a gente perderia um pouco do exemplo de Pedro. E com isso eu quero dizer o seguinte: nós muitas vezes somos, olhando para esse exemplo aqui, nós somos prontos a querermos ser como Pedro, né? Nesse sentido, como se Pedro, nesse sentido aqui, estivesse expressando mais santidade, porque ele deixou e porque ele deu um chacoalhão nele, ele quis fazer de todo jeito, independentemente dos meios, para se achegar a Cristo. Mas veja que Cristo não é só servido por meio da servidão de Pedro. Cristo não recrimina nenhum dos discípulos aqui. Nesse sentido, eu acredito que ele aceita o modo como cada um deles fez. João, segundo a sua graça, que lhe foi dada, reconheceu mais prontamente. Pedro, segundo a graça que lhe foi dada, utilizou dessa impetuosidade dele para se achegar primeiro a Cristo. Os demais, talvez, de certo modo, mais razoáveis, né? Mais apáticos não é a palavra, mas menos intempestivos. Terminaram de servir a Cristo fazendo força e levando com paciência o barco. O importante é que nós busquemos a graça de Cristo e com a graça que nos foi dada, sirvamos a Ele com as nossas diferenças, que nos são naturais e nos são dadas também. A senhora vai adiantada, eu vou adiantar um pouquinho também. Verso 9, logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Esses homens que estavam vazios, agora foram cheios. E a abundância com a qual eles foram cheios vai ser ressaltada. Mas quando eles chegam na terra, eles chegam diante de Jesus, eles veem brasas, um peixe posto em cima e pão. Da onde que Jesus Cristo arrumou peixe e pão? Será que Jesus foi lá, pegou o trigo, moeu o trigo, fez pão? Será que Jesus passou em algum lugar e comprou pão?
Será que Jesus passou a noite pescando também? Será que Jesus fez o pão do nada? Será que os anjos de Jesus trouxeram pão para Jesus? Não sabemos. A Escritura não nos revelou. A grande realidade é que Cristo é Senhor sobre tudo, como ele deixou evidente, até sobre as profundezas dos mares. E ele havia preparado isso para os discípulos. E ele prepara essa refeição com um duplo objetivo. Em primeiro lugar, para sanar a fome, muito provável que aqueles homens estavam sentindo depois de uma noite inteira de trabalho, inclusive sem sucesso. Mas em segundo lugar, para ele mesmo alimentá-los e ensiná-los que no trabalho deles, Jesus Cristo seria o sustento. Havia brasas. A única vez em que essa palavra brasas aparece no Evangelho de João é lá no capítulo 18. Quando numa noite fria, os homens estavam com frio, Jesus Cristo estava lá dentro sendo julgado por Anás. E Pedro então encontra brasas, uma fogueira para se aquentar, e ele nega Jesus. Nós temos aqui um prenúncio daquilo que vem logo na sequência. Jesus Cristo vai restaurar Pedro. E essa refeição aqui é uma refeição que para Pedro humilha mais uma vez. Porque agora, da última vez que ele estava diante de brasas aquentando-se, ele havia negado. Agora ele está sendo graciosamente servido por Cristo. Verso 10, disse-lhe Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes. Veja, Cristo os alimenta não só com o pão e o peixe que Jesus Cristo havia produzido, né, de algum modo, trazido, mas Cristo os alimenta com o próprio trabalho das mãos deles. Por meio dessa bênção maravilhosa, dessa graça, Jesus convoca então que os peixes sejam trazidos. Verso 11, Simão mais uma vez. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra. Alguns colocam aqui que Pedro adquiriu, pela maravilha que ele estava diante de Cristo, uma força talvez até sobrenatural. Porque os homens não estavam conseguindo tirar peixe do mar, a rede do mar pela quantidade de peixes, mas Pedro conseguiu sozinho arrastar para a terra. Não sei se foi sobrenatural de fato não, mas acho que talvez não haja essa necessidade de pensarmos que foi sobrenatural a força com a qual ele teve aqui, mas claramente nós vemos mais uma vez a impetuosidade, é quase como se ele não esperasse, Jesus Cristo mandou, ele sai correndo e já puxa a rede, fazendo força sozinho mesmo. Cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Veja, o número específico de peixes é dado. Por quê? Em primeiro lugar, porque esse é um relato pessoal. Um relato de quem estava lá, de quem viu, de quem contou, ajudou a contar. Né? Isso traz uma vivacidade para nós no relato. Não existe nada de mágico nesses números, não existe nada de misterioso nesses números, senão nos apresenta que era uma quantidade enorme de peixes que eles haviam pescado numa só lançada de rede. E ele lhe deixa ainda claro dizendo que não se rompeu a rede. Ou seja, esperaria-se que a rede seria rompida tamanho peso pela quantidade de peixes. São 153 peixes, mas não são peixes pequenos. São peixes grandes. Imagina se você sai numa pescaria, né? Às vezes a gente, né, bate no peito porque pegou 5, 10, 20, 30 peixes, né? Normalmente quando vem essas pescarias maiores, né, que a gente pesca mais, a quantidade, o tamanho dos peixes é menor. Agora, de uma vez, 153 grandes peixes. E a rede não se rompe, porque Cristo não só providencia o peixe, mas ele providencia o modo pelo qual esses peixes não se perderiam. Certamente esses que seriam pescadores de homens estavam sendo apresentados, que os peixes que eles pegariam seriam trazidos para suas redes pelo poder de Cristo. E esses peixes não se perderiam. Você já pescou um peixe? E aí na hora que você vai tirar o peixe, o anzol da boca do peixe, o peixe sai pulando e volta para o mar, ou volta para o rio, né?
A ideia aqui é exatamente a contrária. O peixe não pode ser perdido, porque Jesus Cristo mesmo mantém a rede. A salvação vem de Cristo, do seu poder, e a manutenção da salvação permanece com Cristo. Ele nos leva com toda certeza para o céu por causa do seu poder. A rede não se rompe. E por que essa abundância? Em primeiro lugar, para demonstrar o poder de Cristo. Ele não só supre com pouco, ele supre demonstrando que realmente o seu poder é absoluto e abundante, extensivo. Mas em segundo lugar, para demonstrar também que a obra desses discípulos, sendo pescadores de homens, seria uma obra grandiosa. Lembrem-se vocês, qual sucesso teve os profetas no Antigo Testamento em fazer com que o povo se arrependesse dos seus pecados? Teve sucesso? Sim, um sucesso parcial. Muitos falaram no deserto. Nós vimos recentemente Isaías capítulo 6. Isaías falando para uma geração que não ouviria Isaías. Qual sucesso os próprios discípulos tinham tido na conversão de Israel como testemunhas de Cristo antes da descida do Espírito Santo? Eles foram comissionados lá em Mateus capítulo 10. Sucesso muito parcial, muito pequeno. Sim, centenas de pessoas aqui são relatadas como estando seguindo a Cristo. Mas Jesus Cristo havia pregado para milhões delas. Por meio dos nas suas próprias palavras e também pela boca dos discípulos. Agora, por meio do trabalho desses 7 e outros 5, a gente poderia colocar, por meio dos 12 apóstolos, eles lançariam a primeira rede, lá em Atos capítulo 2, e já viria 3.000 peixes para essa rede. Numa pregação de um homem intempestuoso, né? Ou impetuoso, né? Nesse sentido. Transformado, a rede é cheia. Verso 12. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Jesus Cristo não só faz com que os peixes venham, mas Jesus Cristo está esperando com as brasas, com o pão, com o peixe, já talvez para revigorá-lo as forças, enquanto os demais eram contados. A Escritura não dá detalhes. Mas fato é que Jesus Cristo vem, os convoca para vir, se sentar e comer. E de certo modo os discípulos, por algum motivo, ainda não conseguem reconhecer na aparência de Jesus que era Jesus. Por mais de já tê-lo visto ressurreto também. Porque é quase como se eles tivessem que perguntar aqui, né? E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, como se eles tivessem indo em estranhamento. Mas estava claro e evidente que era o Senhor por causa das obras. Ninguém tinha obras como esse. Talvez um silêncio paire aqui nesse momento, quando Jesus fala, vinde comei, vinde comei. Eles se olham, né, ainda provavelmente surpreendidos pelo evento. Mas Jesus, então, ele toma o pão e dá a eles semelhante o peixe. Isso não é a Santa Ceia. Não é a Santa Ceia. Santa Ceia não é feita com pão, com peixe, né? Mas nos lembra certamente da Santa Ceia, mas nos lembra ainda mais. Ou seja, daquilo para o qual também a Santa Ceia aponta, que é o fato de que a nossa vida e o nosso sustento estão nas mãos de Cristo. Em outras palavras, nós dependemos de Cristo para tudo. Para a nossa vida material, conforme cantamos mais uma vez, e por isso o salmo escolhido, precisamos de Cristo, precisamos ir até Ele, precisamos buscar dele o nosso sustento. E se o sustento não vem,
pelo menos não vem da medida em que nós achamos que viria, pela quantidade de trabalho que nós colocamos, devemos continuar esperando nele, porque nenhum, diz outro salmo, nenhum dos que aguardam a Cristo permanecerão assim famintos, todos serão saciados. Cristo nos alimenta materialmente. Cristo infunde bênção nos nossos diversos trabalhos, que não são só trabalho para encher barriga. A gente trabalha para muitas coisas. Devemos aguardar dele, devemos esperar nele, porque é dele, é das suas mãos poderosas que todas as coisas vêm e acontecem. Mas devemos também extrair de Cristo a vitalidade da força da vida espiritual. É ele que vem se apresentar a nós e que vem nos dar de comer. Ele entrega o pão, ele entrega o peixe, ele nos alimenta, ele nos mantém na vida, ele dá a vida. E nos lembra, portanto, da Santa Ceia, porque na Santa Ceia Cristo vem nos alimentar espiritualmente. O ministro, quando entrega os elementos, é como Cristo nos entregando os elementos da ceia, nos entregando o corpo e o sangue de Cristo. E, na verdade, Cristo nos entrega os elementos e Ele se entrega por nós nos elementos. Nós recebemos de Cristo o próprio Cristo. E isso é a nossa vida. Aqui está apresentado, portanto, a obra que os discípulos haveriam de fazer logo na sequência. É inegável nos lembrarmos de que eles foram chamados numa situação muito semelhante, pescando, talvez a última vez que pescaram antes dessa pescaria aqui, que eles haveriam de ser pescadores de homens. Agora Jesus Cristo mais uma vez vai até eles e apresenta: vocês precisaram de mim, depender completamente de mim, do meu poder, da minha provisão para realizar o trabalho de vocês. Eles se achegam então e nessa manhã maravilhosa, aquela noite dura, difícil, trabalhosa, decepcionante, humilhante, foi transformada em alegria, doçura, comunhão, na presença de Cristo, todos reunidos, sendo alimentados por Cristo. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Terceira vez que ele se apresentou para os seus discípulos em conjunto, porque ele havia se manifestado outras vezes, conforme nós já lemos, João mesmo relatou, para alguns discípulos em particular. Mas aí ele se agradou, então, se apresentar aqui uma terceira vez para os discípulos reunidos, para ensiná-los, para fortalecê-los, para prepará-los para a missão. Antes de encerrar, eu gostaria de trazer ainda mais uma aplicação e nos lembrarmos, portanto, de que o sucesso dessa empreitada permanece, portanto, nas mãos de Cristo. E é Cristo que continua, assim, a pescar os peixes, qual eu fui pescado, do qual você, se crê nessa palavra, foi pescado por Cristo, pela palavra dos apóstolos. E Ele que tem poder sobre os mares, Ele que tem poder sobre os céus, Ele que tem poder sobre a terra, tem poder de transformar o coração dos homens. Esse mesmo poder, então, é o poder que nos chama, que nos transforma. E transforma, por exemplo, Paulo, conforme no seu próprio testemunho de perseguidor da igreja, para um crente em Cristo e para um pescador de homens. E por isso nós não devemos titubear em acreditar que a causa do evangelho não prevalecerá. Porque essa pescaria não é feita por homens falhos como eu, por homens falhos como o pastor Charles, por homens falhos como você, nos seus chamados, nas suas evangelizações, não. É feito soberanamente por Cristo. E onde quer que Ele queira suscitar peixes, Ele assim o fará. Que Cristo seja assim glorificado. Oremos. Senhor, te louvamos pelo poder manifestado por Cristo
após a sua ressurreição, e que nos deixou claro que ele haveria então de realizar obra maravilhosa no mundo, utilizando os seus discípulos, os seus apóstolos, para edificar uma igreja numerosa de crentes cada vez mais fortificados por Ele. Pedimos ao Senhor que nós possamos participar da comunhão com Cristo, na comunhão dos santos e sermos por Ele alimentados, para que tenhamos força, para que tenhamos vida, para que estejamos prontos para seguir a Sua palavra. Em nome de Jesus Cristo mesmo que nós oramos. Amém.